Olá, meu nome é Rafael Salgado, eu sou presidente da Comissão de Prevenção de Lesões e Saúde do Atleta da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Primeiramente, gostaria de desejar a toda a comunidade do futebol americano um ano especial, um 2020 de bastante evolução e trabalho para todos nós. O objetivo da comissão, lógico, é trazer prevenção de lesões e também saúde aos atletas, mas também tem como objetivo trazer segurança à prática esportiva, tanto para os atletas como para a comissão técnica, dirigentes e também para os profissionais de saúde que atuam na área. No livro de regras da IFAF já existem as orientações para o que deve acontecer durante um atendimento em campo. Porém, muitas das pessoas não conhecem essas regras, além disso, muitas dessas regras não são seguidas. Então, o que a gente fez nesse início desse ano foi reforçar essas regras já existentes, então nós vamos repassar essas regras e orientar por que essas regras acontecem, mas também determinar novas diretrizes a serem seguidas, novas orientações a serem seguidas em campo. Isso para a gente agilizar os processos de atendimento, organizar o processo de atendimento em campo e principalmente dar segurança a quem vai atender os atletas em campo. Tá? A gente muitas vezes ainda vê nas partidas, quando um atleta se machuca, outros atletas indo atender esse lesionado, comissão técnica inteira entrando em campo, então não é incomum a gente ver 10, 15 pessoas entrando em campo para atender. Né? A gente já sabe que a maioria do Brasil hoje, felizmente isso não acontece mais, mas em algumas partes, em algumas partidas isso ainda acontece. Então o que a gente vem é determinar o que é para ser seguido e contar com a colaboração de toda a comunidade, seja elas atletas, comissão técnica, arbitragem em coordenar isso e também os profissionais de saúde correrem atrás e também orientar essas equipes para o que realmente tem que acontecer durante uma lesão em campo. Então, esse ofício vai ter como objetivo reforçar as determinações já presentes no livro de regras da IFAF, orientar os coaches, atletas, staff, gestores e profissionais de saúde quanto aos procedimentos a serem adotados mediante lesões em campo, reforçar o papel dos árbitros durante as lesões em campo, apresentar novas determinações para a temporada 2020 no Brasil, preservar o rápido, preciso e seguro atendimento aos lesionados, promovendo a saúde dos mesmos e também preservar a agilidade e facilidade de acesso dos atendimentos em campo. Tá? Então esses são os objetivos gerais que a gente vai ter. Então vamos lá, primeiramente a gente vai ver sobre o livro de regras, o que o livro de regras hoje fala no apêndice A. Esse livro de regras, essa apêndice A, ele é voltado para a comissão de arbitragem. Porém, é importante que todos os profissionais envolvidos no futebol americano saibam essas regras, tá? Principalmente esses apêndices, que são exatamente quais são os procedimentos que devem ser adotados durante lesões como concussão, atendimento em campo e outras determinações. Tá? Então o que o livro de regras hoje ele determina na edição de 2019? Que jogadores e técnicos devem ir e permanecer na área de banco durante uma lesão. Ou seja, um atleta se lesionou, automaticamente devem todo mundo se afastar dele, os atletas e os coaches. E os coaches e a arbitragem devem direcionar os jogadores e técnicos para a sideline, isso é importante. Tá? E aí a arbitragem tem que sempre garantir que as linhas de visão adequadas aconteçam entre a equipe médica e o pessoal de emergência. Ou seja, um profissional de saúde entrou para fazer o atendimento em campo, ele tem de ter a visão da equipe de emergência, caso precise solicitar o apoio, e também ter a visão do árbitro, porque às vezes ele pode pedir para o árbitro, e o árbitro faz essa solicitação da equipe de emergência. Não pode ficar aquele bolinho de pessoas em volta do atleta lesionado que dificulta o acesso do profissional de saúde àquele atleta lesionado e também dificulta o acesso a outras equipes de emergência para chamar qualquer tipo de auxílio que esse profissional necessite durante o atendimento. Segundo item do livro de regras para a equipe de arbitragem, ela fala o seguinte: tente manter jogadores a uma distância significativa do jogador gravemente lesionado. Ou seja, reforça aquilo de não ficar um bolinho em volta do atleta. A gente sabe muitas vezes que o atleta fica preocupado com o outro, mas a grande ajuda que aquele atleta vai ter ao lesionado é se afastar, para agilizar o atendimento daquele atleta. Seja uma lesão grave ou uma lesão leve. Tá? A lesão leve também precisa ser rapidamente atendida. O item 3 fala que não permitir um jogador virar um jogador lesionado. Ou seja, o jogador lesionado caiu no chão, não mexe nele. Quem vai fazer essa movimentação do atleta é as equipes de atendimento, que são os profissionais de saúde que são treinados para aquilo, são capacitados para aquilo. Então nada de ficar mexendo no atleta. O atleta caiu, está machucado, deixa ele no chão e aí chama a assistência do profissional de saúde. Não permitir que jogadores prestem assistência a um companheiro de equipe que esteja deitado no chão.
Reforçando o item 3, ou seja, nem se o atleta estiver levantado, sentado no chão, consciente, deve ser prestada assistência. Quem vai prestar assistência é quem está capacitado para aquilo, que são os profissionais de saúde. Ou seja, nunca remova, por exemplo, como exemplo, nunca remover o capacete ou presilhas do queixo de um atleta lesionado. Ou tentar auxiliar a respiração elevando o peito daquele atleta. O atleta está lesionado, deixa ele quieto lá e chama assistência. Item 5 do livro de regras. Não permita que jogadores puxem um companheiro de time ou adversário lesionado de uma pilha. Por que é importante isso? Muitas vezes cai um atleta sobre o outro. Às vezes a gente vai querer tirar o companheiro de equipe rapidamente da região e às vezes o pé dele está preso, às vezes o capacete está preso. A gente pode pulsar esse atleta, às vezes um atleta que nem está lesionado, a gente pode gerar uma lesão grave para ele. Ou seja, caiu em campo, quem vai se levantar é o próprio atleta, a não ser que ele peça auxílio para você. Item 6 do livro de regras. Assim que a equipe médica começar a prestar assistência a um jogador lesionado, todos os membros da equipe de arbitragem devem controlar o ambiente de jogo e pessoal de time e permitir que a equipe médica preste atendimento sem interrupção ou interferência. O atleta está lesionado, a equipe médica chegou para prestar atendimento. Não é para ninguém ficar falando com esse atleta, nem ficar acontecendo outras coisas no campo de jogo. A equipe de arbitragem tem de controlar isso. Ou seja, os atletas fiquem mais próximo possível da sideline, comissão técnica não saia da sideline, não tenha nenhuma outra pessoa fora do jogo se aproximando da equipe de atendimento, tá? A gente já sabe que muitas vezes tem família, tem pessoas próximas dos atletas que estão nos jogos e às vezes um atleta machuca quer ficar perto do atleta. Não é momento para aquilo. Aquele é momento da equipe de emergência, a equipe médica, a equipe de saúde tá prestando atendimento àquele atleta sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de distração, ok? Item 7. Jogadores e técnicos devem ser apropriadamente controlados para evitar que os mesmos deem palpite nos serviços médicos aos treinadores ou médicos do time, ou tomar tempo deles para prestar tais atendimentos. O que é isso? É mais uma vez afastamento, não ficar ninguém nem próximo, muito menos palpitando no que na equipe médica está fazendo, ok? A gente já sabe que muitas vezes a comissão técnica também quer prestar ajuda ao atleta lesionado, mas não é momento para aquilo. O máximo que fica é ele perto, afastado, né, um pouco. Ou seja, mais uma vez a gente pede que não fique ninguém próximo do atleta. Tem que ter uma distância mínima entre a equipe médica e o atleta e os demais participantes da partida. É muito desconfortável para a equipe médica ficar escutando outras pessoas falando. Faz isso, tira aquilo, mexe naquilo. A pessoa é capacitada para aquilo, ela está fazendo o que ela sabe, então não precisa outras pessoas fazendo isso. É uma distração que às vezes a gente perde tempo, perde às vezes um atendimento de melhor qualidade, ok? Então a gente pede ajuda para que isso não aconteça. E a equipe de arbitragem tente controlar isso, os árbitros tente ter um conhecimento razoável daquilo e também ter um conhecimento razoável de onde estão os equipamentos de segurança ou a equipe de emergência. Então o árbitro chegou na partida, chegou no campo de jogo, ele tem que saber se aquele estádio tem um equipamento de sobrevivência, de atendimento emergencial e também tem de saber, ou então olhar com a equipe de emergência para prestar quais equipamentos que ele tem e também saber onde está a localização dessa equipe de emergência o tempo inteiro. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reforçar essas regras, tá? Tentando explicar um pouco melhor cada uma delas, reforçar qual é o papel de cada pessoa em campo, tá? Durante um atendimento emergencial e também, principalmente, reforçar porque muitas vezes a gente tem essas regras, mas muitas pessoas não seguem, ok? Então vamos lá. Determinações já existentes. Primeiramente, aos prestadores de atendimento em campo. Quem que vai prestar atendimento em campo? São os profissionais de saúde, né, ou profissionais certificados com curso de primeiros socorros. Eles são os únicos envolvidos numa partida responsáveis pelo atendimento dos atletas lesionados em campo, ok? Atletas, igual a gente já tinha lido lá nas regras da IFAF. Então é proibido aos demais atletas prestar qualquer atendimento ou assistência aos atletas lesionados, devendo ficar afastado do local, de preferência se dirija à sideline, para facilitar o acesso e trabalho das equipes de saúde, urgência e emergência. O atleta só pode auxiliar no transporte e remoção quando solicitado pela equipe de emergência responsáveis. E aí a gente faz um adendo aqui, pessoal. Não é competência do atleta realizar atendimentos em outros atletas em campo. Mas, em caso de emergência, isso pode acontecer. Quando o atleta for a pessoa mais próxima ao local, ou mais próximo ao atleta que está em situação de emergência, e a pessoa que for prestar essa assistência ter capacitação para tal, ok? O que é situação de emergência? É uma situação que existe perigo à vida do atleta, ok?
ok? Então é uma situação cardiorrespiratória, é uma situação neurológica, uma concussão, isso a gente pode aproximar e prestar um atendimento em campo. E só um adendo em relação a essa determinação quanto aos atletas. A gente já falou que não é competência do atleta realizar atendimentos em outros atletas em campo, salvo em situações de emergência, tá? Quando o atleta é capacitado para isso e é o mais próximo ao local, a pessoa mais próxima ao local. Ou seja, o atleta caiu próximo de mim, eu vi que é uma situação de emergência. Eu posso aí sim prestar o primeiro atendimento quando necessário, ok? Chegou a equipe de emergência, a equipe de saúde, automaticamente eu tento afastar do local, tudo bem? O que é uma situação de emergência? Uma situação quando existe perigo à vida do atleta. Então, uma situação cardiorrespiratória, uma situação neurológica, um desmaio, né, uma concussão, isso é uma situação de emergência, ok? Nesses casos a gente pode prestar esse primeiro atendimento, o atleta, ok? Mas só o primeiro atendimento necessário para dar o suporte à pessoa até os demais profissionais chegarem. Comissão técnica. É proibido aos membros da comissão técnica, staff, diretoria e demais responsáveis pelas equipes entrar em campo ou prestar atendimento ao atleta lesionado, exceto quando solicitado apoio pela equipe responsável pelo atendimento. Ou seja, minha equipe tem um profissional responsável pela equipe de saúde, pelos atendimentos em saúde, é ele quem vai entrar em campo e prestar o atendimento. Caso necessite da minha ajuda, eu entro e auxilio, ok? A função maior da comissão técnica durante uma lesão é essa aqui, ó, orientar os atletas a fazerem o mesmo, ou seja, afasta do atleta lesionado, vai para perto da sideline e controle os seus atletas, ok? Comissão técnica, ajude a controlar os seus atletas durante a lesão. O seu atleta que está lesionado vai estar sendo observado por outros profissionais capacitados para aquilo. Equipes de arbitragem e delegados. Reforçamos os itens listados no apêndice A, quanto às orientações aos hábitos durante as lesões, devendo as mesmas serem seguidas para preservar o pleno atendimento e a saúde dos atletas. Ou seja, a equipe de arbitragem, a regra está ali. Viu que alguém está incomodando, não está seguindo essas orientações, principalmente quanto ao afastamento, a deixar as equipes de saúde trabalharem, atue, por favor. Você é o responsável pelo jogo, pelo campo de jogo, então você tem que controlar todo o ambiente de jogo, principalmente durante um momento de lesão, ok? Os árbitros devem zelar por todo o ambiente de campo, facilitando o acesso dos profissionais de saúde, bem como manter afastados os demais atletas e comissão técnica, além de manter campo de visão aberto entre a equipe de atendimento e as equipes de urgência, emergência, ambulância. Prepare o campo, teve a lesão, prepare o campo, organize o campo para a gente acelerar todo tipo de atendimento, seja atendimento apenas em campo, seja atendimento com remoção necessária, seja atendimento com necessário acionar as equipes de emergência e urgência, ok? Então tente organizar o campo para que isso aconteça. Novas determinações para a temporada 2020 em relação aos atendimentos em campo. Essas determinações elas foram elaboradas através de profissionais de saúde, através da orientação de outros profissionais de outras áreas, de outros esportes, tá? De regras já existentes de atendimento em campo em vários esportes, tá? Incluindo do COI. Então a gente fez um programa elaborado de novas determinações para a gente acelerar, dar mais segurança aos todos os processos, ok? E devem ser seguidos a partir desse ano. Todas essas alterações são alterações de procedimento, ou seja, não geram custos, não geram nenhum tipo de problema financeiro para as equipes, é só alterar o procedimento, tá? Então isso deve ser seguido nos jogos. Primeiramente, os responsáveis em atendimento em campo. Os profissionais que forem realizar atendimento em campo, no caso os profissionais de saúde, eles devem se identificar obrigatoriamente antes do início do jogo. As equipes de arbitragem, se identificar para as equipes de ambulância, né? A gente sabe que muitas das equipes não estão familiarizadas com o futebol americano, não sabem como é o esporte, então às vezes não sabem como é feito esse atendimento em campo. A gente sabe que muitas vezes essas pessoas mesmo entram correndo em campo porque acham que aconteceu uma coisa extraordinária e na verdade é uma coisa normal do jogo, às vezes uma pancada, algum trauma mais forte. Então é importante às vezes os profissionais de saúde conversarem com as equipes de emergência antes do jogo e orientarem eles o que fazer. Tá? E também identificar-se ao Independent Concussio Specialist, que são os especialistas em concussão, tá? Quando presentes em jogos. A gente mais para frente vai lançar esse programa de protocolo de concussão no esporte, tá? Então, caso tenha esses atletas, esse profissional presente, também deve se identificar esses profissionais e já se programarem como vai ser o atendimento durante o jogo, ok?
É pertinente que esses profissionais que forem realizar atendimento em campo usem camisas diferentes da comissão técnica e dos atletas. Para quê? Para facilitar a identificação da equipe de arbitragem dos atletas e acelerar o processo de atendimento. Ou seja, se eu estou com uma mesma camisa da comissão técnica, às vezes na hora que eu vou fazer um atendimento em campo, o pessoal não vai saber quem sou eu, principalmente da outra equipe. Então, às vezes, dificulta o acesso. Se a gente está com uma camisa diferente, a gente chama mais atenção e chamar a atenção facilita todo o nosso acesso ao atleta lesionado. Ok? Então, de preferência, utilize roupa diferente. Principalmente uma roupa diferente dos atletas. Quando existe a ausência de um profissional de atendimento, seja porque a equipe não tem um profissional de saúde, ou então porque esse profissional de saúde, por exemplo, numa viagem não pôde acompanhar a equipe, essa equipe ela deve solicitar à equipe mandante ou à equipe que tenha o profissional de saúde que aquele profissional da outra equipe preste atendimento às duas. Caso esse profissional não possa prestar esse atendimento às duas equipes, a equipe que não tem o profissional, ela deve automaticamente comunicar à equipe de arbitragem que eles não têm aquele profissional competente para aquilo, porém, duas pessoas da comissão técnica, então, da gestão da equipe, irão prestar esse atendimento em campo, mas em casos graves de emergência, que a equipe de arbitragem viu que é uma coisa mais grave, automaticamente ela deve solicitar o apoio das equipes de ambulância de emergência ou urgência. E muito importante, os profissionais da comissão técnica que não são capacitados a prestar atendimento às equipes, mas que vão entrar só para ver como o atleta está, prestar aquela primeira assistência, automaticamente, se ele vê que aquele atleta precisa de maior acompanhamento, automaticamente ele também deve chamar aquela equipe de emergência, ok? Não deixar, simplesmente tirar o atleta de campo e deixar ele afastado. Chame a equipe de emergência que vai prestar um atendimento mais qualificado para aquele atleta e vai proteger a saúde daquele atleta. Continuando então as determinações para os profissionais de saúde, quando aquele profissional de saúde avaliar se necessário a ajuda da equipe de emergência, eles devem automaticamente solicitar à equipe de arbitragem que o apoio das equipes de emergência, ou então o especialista em concussão, ok? Ele chegou em campo, entrou em campo, avaliou que aquele atleta tem necessidade de um atendimento mais especializado, ou então de uma remoção de campo, ele deve automaticamente já chamar a equipe de emergência e urgência através da equipe de arbitragem. E atenção, as equipes de emergência e urgência, elas não devem ser solicitadas quando não houver necessidade avaliada pelo profissional de primeiro atendimento. Ou seja, o profissional de saúde entrou, o profissional de primeiro atendimento entrou e viu que não tem necessidade nenhuma de um atendimento mais especializado, ou então de uma remoção de um atleta. Então não deve ser solicitado por nenhuma outra pessoa que está envolvida no jogo, seja comissão de arbitragem, seja comissão técnica e demais atletas, ok? Quem faz essa solicitação é o profissional de primeiro atendimento. Ele chega no atleta, faz a triagem, vê que tem necessidade ou não e faz o atendimento necessário, ok? E agora uma parte importante, tá? Em relação aos atletas profissionais de saúde. O que é isso? É aquele atleta que também é o profissional, também é a pessoa que presta atendimento em campo para a equipe, ok? O atleta que também presta assistência de saúde à sua equipe só poderá prestar atendimento em campo sem estar utilizando equipamentos de jogo, ou seja, o helmet e o shoulder, e de preferência com um uniforme diferente dos demais atletas. Por que essa determinação, pessoal? Primeiramente, identificação do profissional que vai prestar atendimento. Se é uma pessoa que está com uniforme de jogo, está equipado, está lá junto com os demais atletas, é difícil para a equipe de arbitragem identificar essa pessoa que vai prestar atendimento. É difícil para o atleta que está lesionado, às vezes, ver quem está prestando atendimento dele, saber prestar maiores esclarecimentos. Imagina se 3, 4 atletas chegam em volta daquela pessoa que está lesionada e um desses 4 é quem vai prestar atendimento. Imagina a confusão que vai ficar ali em volta, né? Então, justamente porque a gente falou que os atletas devem se afastar do atleta lesionado, também serve para o profissional de saúde que está equipado. Ele não pode chegar perto do atleta e prestar esse atendimento, ok? Como que ele vai prestar esse atendimento? O atleta profissional de saúde, ele deve, toda vez que estiver fora de campo, ele deve retirar o seu helmet, retirar o seu pad e aí, de preferência, trocar a camisa, ou então ficar com a camisa diferente por baixo, ok? Que identifique ele como profissional de saúde. E aí, quando ele estiver fora de campo e alguém em campo machucar, aí sim ele pode entrar. Ele não pode prestar atendimento equipado, ok? Além disso que eu falei de identificação, ele também perde em questão de agilidade. O helmet e o pad atrapalham nos procedimentos de saúde e então não pode acontecer isso daí, ok? Isso é proibido até mesmo por lei de atendimento de campo. Regras do COI, tá? Esse profissional atleta, ele só vai poder prestar atendimento em campo em casos de emergência, ok?
ok? Igual aqueles casos que a gente já relatou agora há pouco, que é um caso que é de risco iminente à vida do atleta, tá? Mas esse profissional ele também tem que ter se identificado antes da equipe de arbitragem. Para a equipe de arbitragem precisa saber quem é ele, saber que ele é capacitado para aquilo e permitir o atendimento, ok? Não pode ser qualquer pessoa, mesmo que tenha capacidade para aquilo, não pode ser qualquer pessoa que organize o processo de atendimento, ok? A gente comentou bem no início que quem estiver mais próximo de uma situação de emergência, ele pode prestar o primeiro atendimento, porém ele não pode depois coordenar o atendimento. Quem vai coordenar são as pessoas responsáveis que já estavam identificadas para aquilo, ok? Equipe de arbitragem, quais são as novas determinações em relação aos atendimentos em campo? Tá? A equipe de arbitragem ela deve confirmar previamente ao início da partida quais serão os profissionais das equipes que prestarão atendimento em campo quando necessário e coibir outras pessoas de adentrarem o ambiente de jogo quando não identificadas previamente ou não solicitadas. O que é isso? Imagina-se que, por exemplo, eu sou da equipe A e antes do jogo junto com mais duas pessoas, nos identificamos para a equipe de arbitragem que seremos nós três que prestaremos atendimento em campo. Algum atleta se lesionou em campo. Automaticamente, só nós três podemos entrar, ok? Caso a equipe de arbitragem veja que mais alguém entrou em campo, ela deve proibir essa entrada desse profissional. Ou seja, é aquela organização que nós falamos, saber exatamente quem vai prestar atendimento e quando vai prestar o atendimento. Quando uma dessas três pessoas precisarem de apoio, elas vão chamar esse profissional e também devem comunicar a equipe de arbitragem. Então a equipe de arbitragem sempre pergunte, quando veja que depois alguém está entrando, se aquela pessoa foi solicitada o apoio, ok? A equipe de arbitragem também deverá identificar previamente ao início da partida os profissionais que prestarão atendimento de emergência ou urgência, ou seja, aqueles profissionais da ambulância, e orientá-los quanto aos procedimentos de jogo, caso necessário. Igual a gente falou agora há pouco, tem muitas equipes de ambulância que não estão acostumadas com o futebol americano, não sabem como é o esporte. Então é interessante que a equipe de profissionais de saúde oriente, mas a equipe de arbitragem também oriente como é o funcionamento da partida, ok? Para a gente estar, a equipe toda que for prestar serviço ao jogo, equipe de emergência, equipe de profissionais de saúde e equipe de arbitragem estejam bem entrosados para saber exatamente qual a necessidade de cada um em cada momento e acelerar os processos. Liberação da equipe de arbitragem. Um profissional de saúde ele só vai poder entrar em campo quando a equipe de arbitragem autorizar. Ou seja, em caso de atleta lesionado em campo, o profissional que prestará atendimento somente poderá adentrar no ambiente de jogo quando autorizado pela equipe de arbitragem. Okay? Então, aconteceu algum problema no jogo, não adianta o profissional já querer entrar. Tem que sempre pedir ou os juízes de linha, a equipe de arbitragem em relação à solicitação de emergência e urgência, ela só deve solicitar a entrada das equipes de urgência e emergência quando solicitado pelo profissional da equipe que irá prestar o primeiro atendimento ou então quando avaliar se é necessário atendimento emergencial de remoção. Ou seja, a equipe de arbitragem só chamará a equipe de emergência quando for solicitado ou então ver que já é um caso grave que exige ajuda rápida para a remoção daquele atleta. Okay? Remoção, quando a gente fala, pessoal, remoção para a ambulância e para o hospital, quando for uma situação de emergência. Okay? O item 3 das novas determinações para a temporada 2020 é um item importante e que deve ser muito bem observado, pessoal. Em relação às equipes de filmagem. As equipes ou profissionais que prestam serviço de filmagem dos jogos, sejam elas transmissões ao vivo ou não, elas devem ser orientadas pelas equipes contratantes a não filmarem os atletas lesionados ou outros atendimentos em campo, independente da gravidade do atendimento, preservando a integridade física e visual dos atletas e profissionais de saúde. Aqui a gente entra em três coisas, desculpa. Primeiramente, a integridade do atleta visual, né? Aquele atleta ele está passando por um momento complicado, não tem necessidade nenhuma alguém ficar filmando e repassando isso para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Segundo, um profissional de saúde ele está prestando um atendimento, isso é pessoal, não é coisa que jogue na rede, não tem necessidade nenhuma de jogar isso na rede. Isso é uma coisa pessoal do atleta com o profissional de saúde, então não tem necessidade nenhuma de ficar filmando. E a terceira, pessoal, o nosso esporte é um esporte que já tem o estigma de ser violento. E a gente ficar filmando atleta lesionado em campo, se machucando, prestando atendimento, saindo de ambulância, saindo de maca, a gente só está reforçando esse estigma. Aconteceu uma lesão, filma outra coisa, filma a arquibancada, filma a sideline, filma a equipe de arbitragem, não precisa ficar filmando o atendimento. Na verdade, nem precisa, não pode ficar filmando o atendimento.
Tá? Você está rompendo com o direito de imagem e de atendimento daquele profissional de saúde, ok? Proibido isso, não deve acontecer, então a gente pede às equipes contratantes que orientem quem está filmando para que não sejam filmados esses atendimentos. Então esse é o ofício para a temporada 2020 dos atendimentos em campo, os procedimentos de atendimento em campo, pessoal. Vocês têm acesso a esse ofício no site da Confederação, tá? Ou nas redes sociais da Confederação. E nós estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, para a gente estar evoluindo também esse processo para as próximas temporadas, ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar no e-mail, nos enviar um e-mail, saude@cbfabrasil.com.br, que a gente esclarece qualquer tipo de dúvida quanto a esse ofício e os outros trabalhos que a Comissão de Saúde já fez, ok? Esperamos que tenhamos todos um bom ano, né? Até a próxima.